fazendo sucesso, buzinaço contra a tirania. Porto Alegre deu o recado. Porto Alegre tá contigo, presidente Bolsonaro. Porto Alegre tá contigo, Alan dos Santos. Aí, pessoal, Minas Gerais, tá parando, hein? Ó, Minas Gerais tá parando. Tô chegando aqui perto de Betim, ó. Os caminhões já tá tudo meio parado já numa parte da pista. Aí, moçada, ó. Todo mundo parado, hein? Já tá começando por aqui, hein? Ó. Aqui em Presidente Médici a paralisação já começou, tá? A fila de carreta já está aos 10 quilômetros da entrada de Presidente Médici, sentido de Paraná, tá? Acabamos de ser abordado ali e o caminhoneiro já falou que já começou a paralisação já. Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar descumprimento de cautelar sobre pena de prisão imediata. Jair Bolsonaro falou com a imprensa nesta segunda-feira, dia 21, saindo da Câmara dos Deputados. Meus amigos, uma mega paralisação já está acontecendo nesse exato momento no nosso país. Vocês viram o que estão fazendo em cima de Jair Bolsonaro, que vai ser preso a qualquer momento. E isso vai causar um tremor no Brasil, porque já tem caminhoneiros se articulando, povo brasileiro, agronegócio e também deputados e senadores. Se todo mundo se reunir nesse exato momento, o fim desse sistema está chegando. Só que depende 100% de cada um de nós. Cada um fazendo a sua parte, e nesse exato momento eu preciso do seu compartilhamento. Que o Brasil entrou em modo que vai ficar muito complicado, porque Lula está esticando a corda, Moraes está esticando a corda, e é só agora o povo que pode decidir qual que vai ser o futuro. Preste bem atenção na informação que já está na sua tela. Eu preciso de você comentando. Magno Malta: democracia não tem censura. Reaja Brasil. Se você puder comentar Reaja Brasil, é uma tag que a gente está levantando nas redes sociais para que o povo tome coragem e volte às ruas imediatamente. Os caminhoneiros já estão fazendo a parte deles, mas o povo também tem que fazer. Continuando aqui então, Porto Alegre, isso mesmo. Dia 21/7, às 18 horas, povo nas ruas pelo Brasil. De pouco em pouco, milhões vão tomar as ruas. Meus amigos, manifestação pacífica. Se a gente começar a fazer isso, buzinaço, mostrar para o mundo que o Brasil é contra tudo isso que está acontecendo, coisas boas vão acontecer. A gente não tinha os Estados Unidos do nosso lado. Pelo contrário, na última eleição que a gente perdeu, foi o próprio Estados Unidos que colocou o Lula de volta à presidência, com interferência de Biden, interferência da Outside, que investiu milhões para censurar o povo. A gente falar a verdade, que Lula é amigo de ditador. O fim dessa cambada está chegando e depende 100% de mim e de você. Cada um fazendo o seu trabalho. Meus amigos, então o Senado Federal já deu um recado claro. Vocês podem ter certeza que essa reunião que Jair Bolsonaro teve hoje é para deixar claro para deputados e senadores: está na hora do tudo ou nada. Porque se vocês estão achando que vai ter eleição ano que vem, vocês estão muito enganados. Olha o que eles fizeram com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, imagine só o que pode fazer com deputados e senadores. A gente não vai ter eleições transparentes com a força do ministro Alexandre de Moraes que tem hoje em dia.
Qualquer coisa é canetada. Jair Bolsonaro pode ser preso até amanhã. Deu prazo de 24 horas. Você vai aceitar a prisão de Jair Bolsonaro? Eu não vou. O povo brasileiro também não vai. É cada um fazendo a sua parte e os deputados e senadores já estão fazendo. Senhores, eu vou dividir a minha fala com o senador Magno Malta. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Ontem, sexta-feira, 2 idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos? Como é que o mundo está vendo as decisões do ministro Alexandre? Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos? O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando, que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então, o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Por quê? A culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Isso só vai dar efeito se tiver o apoio, pressão popular. Redes sociais e nas suas. Davi Alcolumbre e Hugo Mota só vão partir para cima se tiver reação do povo. Eu vou mostrar para vocês aqui que o Hugo Mota já tá ali olhando bem aonde vai pisar. Preste bem atenção nas próximas informações. Então, Hugo Mota rejeita enviar os pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara. Tem pelo menos 2 representações desse tipo que foram apresentadas pelo PT para cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro por conta das suas articulações nos Estados Unidos. Uma representação foi feita em maio e a outra em julho, só que elas nunca foram encaminhadas ao Conselho de Ética. É a mesa diretora, presidida pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que faz esse despacho para o Conselho de Ética. Ouvindo hoje alguns parlamentares, o que eles avaliam? Que isso não deve ser feito nem mesmo na volta imediata do recesso, porque eles avaliam que o clima está muito pesado para Hugo Mota encaminhar essa representação lá para o Conselho de Ética, porque pode parecer, na visão desses parlamentares, que a Câmara está subindo o tom em relação aos Estados Unidos, e eles estão pregando cautela nessa articulação com os Estados Unidos. Tem pelo menos O porquê? Hugo Mota não quer entrar na lista de sanções que o próprio Estados Unidos já deixou claro. Não colocou o Rodrigo Pacheco na lista das sanções que vai ser aplicada? Hugo Mota sabe disso. Hugo Mota poderia muito bem levar adiante e falar, não, vamos colocar para ferver. Vamos entrar no mesmo barco de Lula. Não, ele tá pisando com cuidado. Pera, deixa eu ver esse lado. Deixa eu ver isso aqui. O que eu posso fazer? Não enviou. Então a cassação de Eduardo Bolsonaro já poderia ter feito efeito. Já poderia ter passado. Moraes, sabendo disso, dá a canetada. Manda prender passaporte, Pix, bloqueia a conta. O Brasil só volta à normalidade a hora que a gente tiver o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado Federal. Continuando aqui então, Moraes suspende conta bancária e Pix de Eduardo Bolsonaro e a STF considera ordenar prisão preventiva. Tá aí, ó, mais uma decisão do ministro. Preste bem atenção que isso aqui é gravíssimo. Olha o que estão fazendo com o Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Aí se coloca no lugar dele. Ele é ex-presidente da República. Imagine só o que Alexandre de Moraes pode fazer comigo e com você. Que a gente é cidadão comum. A gente não é um ex-presidente. A gente não tem fórum privilegiado. É claro que Jair Bolsonaro já não tem mais.
mas é um ex-presidente da República. Vai ser preso a qualquer momento. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação do nosso país. Suprema humilhação. Aqui, uma pessoa inocente. Toma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a família toda. O que vale pra mim é a lei de Deus. Okay? Essa tornozeleira é a libertação do Brasil! Aconteceu com o Daniel Silveira e agora acontece com um ex-presidente da República. Ele roubou? Ele matou? Foi pego com dinheiro na cueca? Não foi. O crime dele é lutar pelo povo. Ele abraçou a causa popular. Meus amigos, o melhor presidente que passou em todos os tempos no Brasil. Triste que a gente deixou só 4 anos. Se ele estivesse fazendo 8 agora, o Brasil estaria tão bem, mas tão forte, que não estaria igual está hoje no buraco do Lula. Só pensa em roubar, rouba bilhões todos os dias e a gente fala que rouba bilhões. O povo brasileiro, não, nada. Tá bom, deixa assim mesmo. O povo já não se surpreende mais com roubos acontecendo direto do executivo. Tem provas. Alguém do INSS foi preso? Alguém teve conta bancária bloqueada? Teve a Polícia Federal na casa deles? Não teve. Sabe por quê? Porque é o irmão do Lula que está envolvido. É o esquema do Lula. Nesse lado, o ministro Alexandre de Moraes pesa apenas do lado da direita. A perseguição é apenas de um lado. Ele não é um juiz parcial, não cabe a ele ser ministro da Alta Corte Suprema desse país. Continuando aqui. A política é assim, meus amigos. A gente pisca e acontece milhões de coisas. Alexandre de Moraes determina o bloqueio de todos os bens e imóveis de Eduardo Bolsonaro. Qual que é o crime de Eduardo? Ele denunciar a ditadura do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A própria esquerda fez isso com Lula, quando Lula estava preso. Pediu ajuda da China, ajuda de outros países, para intervenção, isso e aquilo. Só não fizeram nada porque era um pinguço. Ele deveria estar preso até hoje. E agora, quando Eduardo Bolsonaro, não. Ele tem que ser condenado. Ele tem que perder o mandato dele. Ele tem que ser preso. É isso que passa na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, que não poderia ser ministro da Suprema Corte. Tá aqui, ó, uma resposta direta da Casa Branca. O Departamento da Casa Branca informa que não haverá mais diálogo com o Brasil e que os Estados Unidos tomarão medidas severas. Sabe o que vai acontecer? As eleições do ano que vem não vão ser reconhecidas pelos Estados Unidos. A gente vai entrar no mesmo buraco que Venezuela e Cuba. Você quer o Brasil desse jeito? Comunismo total, ditadura da toga. É isso que o Lula está conseguindo. Ele já demonstrou que lado ele está. Do lado do Irã, do lado da Rússia, do lado da Venezuela, do lado de ditadores. Qual que é o democrata que ele tirou foto, que ele está do lado? Ninguém. Todo mundo tem vergonha de andar do lado do Lula. Vai vir mais coisa dos Estados Unidos, disso você pode ter certeza. Essa semana e a próxima, mais bomba dos Estados Unidos. Casa Branca elabora lista de pessoas que poderão cair na lei Magnitsky, incluindo Moraes. Vai vir bomba dos Estados Unidos. Vocês acham mesmo que vai brigar com os Estados Unidos, que o ministro Alexandre de Moraes tem força para brigar com a mais alta potência econômica e militar do mundo? A própria China não teve coragem de peitar os Estados Unidos no tarifaço. Baixaram a bola, falando, não, vamos negociar. Como que a gente pode fazer, Trump? O mundo inteiro está negociando com o Trump e é o certo de se fazer. Agora, o Lula não, acabou de dar a resposta que o tarifaço vai começar quando ele responder. Esse é o presidente que você quer? A gente tem que começar a se manifestar. A gente tem que começar a lutar por liberdade. Porque senão daqui 5, 10 anos, acabou.
O sistema conseguiu por completo colocar a ditadura deles. Aí pode fechar Congresso, pode mandar deputados e senadores embora e deixa só a Suprema Corte com o Moraes. Ele tem os poderes do Hugo Mota, ele tem a canetada do Alcolumbre, ele manda mais que o executivo do Lula, ele manda mais que a Suprema Corte. Ele não precisa nem chamar os colegas da corte para decidir algo bombástico que é a prisão de Jair Bolsonaro. É uma canetada, manda prender. É uma canetada, manda fazer isso. Tá na hora de uma reação. Reaja, Brasil, imediatamente. Começa com o seu compartilhamento. Ou você acha que a imprensa vai mostrar o que eu estou mostrando para vocês aqui? Não vai. Porque a imprensa está do outro lado também. Não acordaram para a realidade. Triste, porque o próprio Nicolas já falou. Uma hora vai pegar vocês também. Tá aqui o recado de Magno Malta. E a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes: põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. E a... Recado de senadores. Ou vocês acham que Jair Bolsonaro foi brincar hoje na Câmara dos Deputados? Bem hoje. Todo mundo parado, todo mundo de recesso, destaque total na imprensa. Eles vão pro tudo ou nada, até que enfim a direita acordou. Até quando que a gente vai baixar a cabeça? Sim, senhor Alexandre de Moraes? O cara manda em milhões de brasileiros, o cara não tem um voto popular. Eu não votei nele. O pessoal que eu votei não tem poder. Porque tem alguém lá em cima que não tem um voto popular e manda mais que todo mundo. Tá aqui, continua. O povo se manifestando todos os dias. A manifestação vai ser dia 3 agora, a mega manifestação. O povo vai lotar as ruas, mas o povo continua. Tá aí, ó, dia 21, em Manaus, nessa segunda-feira. Me ajude a compartilhar. Me ajude a compartilhar, porque a imprensa era para dar destaque nisso aqui, um buzinaço contra o Pinguço, contra Alexandre de Moraes, mas infelizmente estão calados. Deputado Nicolas Ferreira detona Moraes e defende Bolsonaro, dizendo que Fernandinho Beiramar e Lula deram entrevistas presos. Todos puderam dar entrevistas na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, Bolsonaro deveria estar, mas não está por causa de Moraes. Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais,
não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa. Muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui, não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque na verdade vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para de verdade as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que tá bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, isso é ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando o Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória oculta, sócios. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandava o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra, com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações. O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente? Você acha que eu estou aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui está por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui está com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir para as ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas é elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem o juiz sem um voto e fala que o jogo acabou e, na verdade, o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que está com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil, porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso. Valeu, Nicolas. Liberdade! A líder da minoria. Tá vendo o recado de Nicolas? Vai depender 100% de todo mundo. Os deputados e senadores vão se articular. Vocês viram aqui que ele não revelou qual que é o segredo, qual que é a elevada que eles vão levar, mas tá aqui o segredo.
Paralisação geral, meus amigos. Caminhoneiros, agronegócio, buzinaço, povo nas ruas. Agora é tudo ou nada pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Davi Alcolumbre vai ser obrigado a pautar o impeachment. Deixar os senadores analisar todos os crimes que vêm de uma canetada. Não se pode. Deputados e senadores estão eleitos para poder articular em Brasília, fazer a votação, quem ganha, quem perde, quem tem a maioria dos votos na Câmara dos Deputados. Vem uma canetada e derruba. Olha o IOF. O ministro Alexandre de Moraes nem entende do que ele estava dando a canetada, mas deu a canetada favorecendo o Lula. Porque sabe que o Lula já perdeu a eleição, está tentando recuperar alguma coisinha que sobrou. Fala uma pauta boa do Lula. Não, o Lula fez isso aqui de bom. Não tem uma coisa boa que o Lula fez para o Brasil. Apenas levar o Brasil de volta para uma ditadura pior. Censura, perseguição, prisões ilegais, pessoas morrendo. Clezão morreu na cadeia. Sabe qual que é o crime dele? Se manifestar. Foi morto. E tem pessoas que esquecem o nome dele. E as pessoas exiladas? Jornalistas exilados. Jornalistas que tiveram que ir embora do Brasil. Por quê? Qual que era o crime deles? Falar. Nicolas foi atingido por objeto na Câmara. Não sabe como aconteceu. Recado de Nicolas aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Só esclarecendo que tá tudo bem comigo. Deu um leve corte aqui no meu olho. Saiu sangue e tudo, mas porque no olho, qualquer coisa que você faça sai muito sangue, né? Mas tá tudo bem. Não vi de fato o que aconteceu. Não sei se foi proposital, se foi sem querer. Só sei que na confusão ali eu senti como se fosse um celular, né? Batendo aqui embaixo, aqui em mim. Mas enfim, só passando aí pra dizer que tá tudo bem, tá tranquilo. Tamo 100%. E aí, pessoal, tudo que proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de dar entrevistas que sejam transmitidas nas redes sociais. Como isso repercutiu lá dentro enquanto estava acontecendo a reunião? Assim, tem que ter muita cara de pau de falar que o Alexandre de Moraes ainda está fazendo tudo isso em defesa da democracia. Impedir alguém de dar entrevista sem ele não estar nem condenado, poxa, o Lula deu entrevista na cadeia. Fernandinho Beiramar, Champinha, Suzano Richthofen, todos esses. Então, óbvio que repercutiu mal, mas não só para nós. Acho que é para o Brasil. As pessoas que mais arrotam sobre democracia são as que mais trabalham contra ela. Isso é muito claro. Isso é um sinal de que lá atrás nós falaríamos que o Brasil viraria Venezuela. Muitos fizeram chacota disso, né? Somente pensando em âmbito econômico, talvez. Mas não é somente em âmbito econômico. Por mais que o Brasil esteja economicamente horrível também. Agora, o que mais nos preocupa é que faça a nossa liberdade. Porque se um ex-presidente está sendo cesseado de falar, o que nós, cidadãos comuns, também não serão cesseados também de falar. Então é preocupante, não acho que isso contribui para a nossa democracia, e quem defender isso me prove como que impedir uma pessoa de dar entrevista contribui para a gente ter uma democracia mais forte. Meus amigos, prestem atenção nas próximas informações e depois mais uma canetada de Moraes, podendo prender Jair Bolsonaro a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode ver o ministro esticando a corda. Aí vocês vão ver o Brasil ferver de vez. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Se uma das nossas pautas é provar para o mundo que o Brasil já não é mais uma democracia, é uma total e completa ditadura, hoje o Alexandre de Moraes nos deu uma grande ajuda. Traficante pode dar entrevista, pode usar rede social, assaltante, estuprador, faccionado. Lula, mesmo condenado dentro de um presídio por chefiar o maior esquema de corrupção que o mundo já viu, podia dar entrevistas. Agora, Alexandre de Moraes decidiu, antes da condenação, que o presidente Bolsonaro não pode, não só usar as redes sociais, ele não pode mais dar entrevistas. Eles querem matar o Bolsonaro. De certa forma, impedir que a voz mais forte da direita no Brasil não possa mais ser ouvida é um assassinato. É isso que virou a democracia brasileira. E olha que absurdo. Nós estávamos numa reunião na qual nós estávamos decidindo a pauta que nós falaríamos na coletiva de imprensa que o Bolsonaro participaria. Durante a reunião, Alexandre de Moraes solta uma decisão que Bolsonaro não pode dar entrevistas, não pode dar coletiva, não pode fazer mais nada. Durante a reunião em que ele iria falar. E agora, mais ao fim do dia,
sai mais uma decisão do Alexandre de Moraes, porque todas as decisões do STF são do Alexandre de Moraes. Decidiu bloquear todos os bens do Eduardo Bolsonaro, de um deputado federal. E essa narrativa de ameaça à soberania não cola. Durante toda a nossa vida, a gente viu a esquerda indo para fora, denunciar para Deus e o mundo sobre o Brasil, a perseguição. A esquerda foi para fora denunciar a prisão do Lula, foi para fora pedir interferência no nosso Brasil. Barroso foi nos Estados Unidos pedir interferência durante as eleições, e ele mesmo admite isso. Gleisi Hoffmann indo para a TV de terroristas para falar sobre salvar o Lula. O tempo inteiro eles fizeram isso. Agora, quando a gente faz, quando a gente realmente denuncia uma verdadeira ditadura, os denunciantes são perseguidos. Deputado federal, ex-presidente da República. Gente, Bolsonaro não pode dar uma entrevista. Não só não pode usar as redes sociais, ele não pode dar uma entrevista. Marcola pode dar entrevista, Fernandinho Beiramar pode dar entrevista, Sérgio Cabral pode dar entrevista. Todos os piores corruptos, ladrões, criminosos do Brasil nunca foram impedidos de usar a rede social da entrevista. Agora, Bolsonaro, ele é um perigo para essa democracia. Até onde isso vai, o cara não para de dobrar a aposta. E eu te digo mais, ele dobra a aposta sem pensar nas consequências que isso vai ter no povo brasileiro. Porque agora, com certeza, depois disso, vai ter uma reação dos Estados Unidos que vai pegar o Brasil inteiro e ninguém quer isso. Mas parece que a vontade do Alexandre de Moraes é ficar causando uma ruptura econômica, uma ruptura social, para que o Lula possa ter alguém para culpar. É um levanta e o outro corta. Gente, é insustentável a situação que as coisas estão. Eu estou indignado, eu estou explodindo de indignação, eu não estou aguentando. Desistir não é opção. Nós vamos reagir. A gente está vendo acontecer de forma orgânica. Não somos nós, deputados, que estamos direcionando, não. O povo já não aguenta mais. Uma reação, um movimento Reaja Brasil. O povo indo para as ruas em todos os lugares do nosso país. O povo determinando que vai ter manifestações no dia 3. E nós aqui já estabelecemos algumas ações também. Algumas nós não podemos mencionar. Mas nós vamos sim agir de forma sincronizada nas redes sociais. Nós temos sim um plano para a primeira semana quando o recesso acabar. E nós vamos ajudar a população, porque está vindo de baixo, ajudar a população a mobilizar para as manifestações do dia 3 de agosto. Durante muito tempo foi um por todos nós. Agora é hora de ser todos nós por um. Ele não pode falar. Nós falaremos por eles. Vocês falarão por eles. Chega dessa época do medo, essa era do medo já acabou. Agora é hora de ter coragem, de lutar pelo nosso país. Com certeza eles virão para cima do Bolsonaro nos próximos dias. Com certeza eles vão prender o maior e melhor presidente que o Brasil já teve. Porque a direita não pode existir na democracia do Alexandre de Moraes, da democracia do Lula. Todos da direita devem ser perseguidos, devem ser destruídos e silenciados. Porque senão a democracia pode entrar em colapso. Olha o absurdo, olha o universo paralelo que esse povo vive. É isso, nós não vamos desistir, nós temos várias ações aqui que nós vamos começar a fazer. Agora, existe um comando, existe uma orientação para os deputados federais poderem trabalhar nas redes sociais, porque eles estão usando robôs. Digo mais, a imprensa já noticiou umas 10 vezes nos últimos dias sobre o gabinete do ódio, o uso do dinheiro e estrutura pública para manipulação das redes sociais. Cadê o Alexandre de Moraes pedir explicação para esse povo? Cadê o Alexandre de Moraes ir lá abrir um inquérito para investigar essa porcaria desse gabinete do ódio do PT? Nada. Finge como se isso não estivesse acontecendo. O grande perigo é o que o Bolsonaro fala nas redes sociais. O INSS já foi esquecido. Não tem ninguém sendo preso pelo INSS. Nenhuma busca e apreensão em caso de deputado federal. Agora, fala a sua indignação para você ver. Mostra que você está indignado com isso para você ver o que acontece com você. Não deixe que o medo volte a reinar nos seus corações. Vamos continuar nas ruas, buzinar seu adesivaço, faça suas manifestações, o esquenta. Dia 3, o Brasil inteiro nas ruas. E não é pelo Bolsonaro não, gente. Ele está sendo só o primeiro. Nós vamos virar uma Venezuela. Não é uma questão mais política, é de sobrevivência, de liberdades básicas, de respeito à Constituição. O Bolsonaro está sendo o primeiro. E quando ele cair, vão vir todos nós, vocês, na sequência.
Agora, Edilene, além de manifestações nas ruas, a oposição quer mobilizar também caminhoneiros em apoio a Jair Bolsonaro, é isso? Qual a estratégia? Exatamente, Leandro. Hoje, nessa coletiva que deu o PL e outros partidos, porque participaram também dessa reunião da oposição, legendas como União Brasil, o PSD, o Republicanos, o PP, esses partidos se reuniram em comissões específicas de trabalho que vão abrir frentes para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E dentre essas comissões, tem algumas específicas, uma para cuidar do relacionamento com o agro, que está sendo perdido nesse tarifaço imposto por Donald Trump, porque a estratégia era que os setores produtivos ficassem contra o presidente Lula, mas na verdade eles ficaram revoltados com a estratégia americana e estão articulando com o governo algum tipo de negociação ou saída possível. Então, a direita ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro tem essa tarefa de resgatar os setores produtivos industriais do Brasil, como o agro neste momento, e dizerem que a culpa não é da família Bolsonaro e que há uma saída pela direita. E há também uma estratégia de mobilização dos caminhoneiros, o que os movimentos de base do ex-presidente Jair Bolsonaro já vinham tentando fazer há algum tempo, como ocorreu em ocasiões anteriores em que eles apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas manifestações locais tentaram levar os caminhoneiros às ruas nos últimos tempos e não conseguiram, mas agora eles enxergam aí a possibilidade perfeita. Então, o Zé Truvão, deputado federal do sul do Brasil, foi escalado para fazer essa mobilização junto aos caminhoneiros, que nós sabemos que é uma categoria que tem a capacidade de parar o Brasil, que boa parte das riquezas no Brasil circula por via terrestre pela malha rodoviária. Então, haverá uma articulação junto aos caminhoneiros também. Ainda não divulgaram exatamente o que vai ser feito, se vai haver uma paralisação nacional, mas fato é que há uma aproximação desse setor, além das manifestações de rua que serão intensificadas. Um protesto foi chamado para o próximo dia 3 de agosto, antes do que deve ocorrer no 7 de setembro, que não está confirmado ainda devido à ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no dia 3, nas principais capitais, incluindo na Avenida Paulista, haverá mais uma manifestação. E a tentativa agora é arregimentar, angariar um número maior de apoiadores do ex-presidente em vários setores para protestarem não apenas contra a posição do Supremo Tribunal Federal, que eles acreditam que seja um excesso, mas também contra o que ocorre hoje no Brasil em relação à condução da economia, que a expectativa da direita, que com essas sanções do presidente Donald Trump, haja uma queda na economia do Brasil e isso prejudique politicamente o presidente Lula. Agora, Edilene, há uma disposição por esse segmento, pelos caminhoneiros, de participar de manifestações dessa natureza? Esse é o desafio, porque com a economia ruim, uma paralisação desse setor ou uma adesão mais intensa seria um elemento a mais nessa história. Justamente por isso, a comissão específica é estratégia, uma tentativa de trazer esse setor que já foi próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nas últimas manifestações não estava sendo mobilizado, a estratégia não estava pegando, embora houvesse tentativa dos movimentos, principalmente regionais, e agora eles têm mais um mote para tentar trazer essa categoria mais próxima do ex-presidente nessa mobilização contra o STF e mais para frente contra a situação econômica que eles acreditam que vai degringolar no país, Leandro. Moraes dá 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar descumprimento de cautelar sobre pena de prisão imediata. Jair Bolsonaro falou com a imprensa nesta segunda-feira, dia 21, saindo da Câmara dos Deputados. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta segunda-feira, dia 21, que advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL prestem esclarecimentos em até 24 horas sobre o suposto descumprimento de medidas cautelares pelo ex-mandatário. Na decisão, Moraes advertiu que, caso a defesa não se manifeste no prazo estipulado, poderá decretar imediatamente a prisão de Bolsonaro, conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal. A Procuradoria-Geral da República foi notificada sobre a decisão. Confira as medidas determinadas contra Bolsonaro: uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno entre 19 e 6 horas, de segunda a sexta-feira e integral nos fins de semana e feriados. Proibição de aproximação e de acesso a embaixadas e consulados de países estrangeiros. Proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras. Proibição de uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Proibição de manter contato com Eduardo Bolsonaro e investigados de 4 núcleos da trama golpista. Matéria em atualização. Meus amigos, informações importantes do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.